Se a gente partir das condições do princípio do máximo para o problema da Hamiltoniana em valor corrente, a gente vai ter essas três condições aqui, né? A condição 9.33 vem da maximização da Hamiltoniana em relação à variável de controle, que é o consumo. A equação 9.34 é a equação de movimento da variável de estado, que é o capital. E, por fim, a equação 9.35, ela vem da equação de movimento da variável de coestado. Nesse caso, m, que é a nossa variável de coestado, no caso da Hamiltoniana em valor corrente. Bom, para a gente construir o nosso diagrama de fase, a gente vai estar interessado em construir isso a partir do plano capital-consumo, né? Vejam vocês que a nossa equação 9.34 já satisfaz, de alguma maneira, isso, né? Ou seja, eu tenho o capital, a derivada do capital em relação ao tempo e como função do consumo e do próprio capital. Mas as equações 9.33 e 9.35 ainda tem esse m, que é a variável de coestado, que do ponto de vista econômico não nos dá, a não ser aquela ideia do preço sombra, né? Mas, perdão, mas a gente vai estar interessado em colocar isso em termos de consumo, tá? Para a gente conseguir uma equação de movimento para o capital, que a gente já tem, e uma equação de movimento para o consumo. Como que a gente faz isso, né? A primeira coisa é tomar a equação 9.33 e diferenciar ela em relação ao tempo, né? Então, quer dizer, se eu pegar 9.33 e diferenciar o lado direito, que é o m, em relação ao tempo, eu vou ter m ponto, né? E se eu diferenciar o lado direito, a gente vai ter que diferenciar tanto a utilidade em relação ao consumo e o consumo em relação ao tempo, né? Então, fazer uma regra do produto, né? Então, vai ficar a derivada segunda do consumo vezes a derivada segunda da utilidade em relação ao consumo e a derivada primeira do consumo em relação ao tempo, tá? Isso aqui a gente pode chamar de equação 9.33 linha, tá? O que eu vou fazer agora é substituir na equação 9.35 tanto o nosso m, que a gente tem na equação 9.33, quanto o nosso m ponto que a gente acabou de obter, tá? Se a gente fizer isso, a gente vai chegar na seguinte relação, né? Substituindo na 9.35. Então, vai dar a derivada segunda do consumo vezes o C ponto igual a menos o M. O M, pela equação 9.33, é a derivada primeira do consumo. Tudo isso multiplicando o filhinha de K menos o N mais delta mais R. Tá? E tudo isso a gente vai passar dividindo pela derivada segunda do consumo. Né? E isso vai nos dar a seguinte equação. C ponto vai ser igual a menos a derivada primeira da utilidade do consumo dividido pela derivada segunda da utilidade do consumo. Tudo isso multiplicando o filhinha de K menos o N mais delta mais R, tá bom? E isso aqui é a nossa equação 9.36, tá? Vejam, uma breve interpretação aqui dessa equação 9.36, que eu acho que vale a pena a gente discutir, né? Quer dizer, isso dá para a gente o consumo, a derivada do consumo em relação ao tempo, ou seja, como varia o consumo em relação ao tempo, como função desse elemento aqui, né? Isso aqui, se vocês lembram lá de micro, né, é o inverso do coeficiente de Error-Pratt de aversão relativa ao risco, né? No fundo, nesse contexto de escolha intertemporal, né, decisão entre consumo e poupança, chama isso a elasticidade de substituição intertemporal, né? Notem vocês que uma coisa que a gente sabe a respeito desse termo é que ele é maior do que zero, né? Ou seja, porque a derivada primeira aqui em cima, ela é maior do que zero, a utilidade marginal do consumo é positiva, só que a concavidade a gente supõe que a derivada segunda ela é negativa, né? Então, portanto, vai dar um termo, né? O negativo disso vai ser um termo positivo, tá? E isso vai ser importante para a interpretação que a gente vai fazer logo em seguida. Tá?
Evidentemente que do ponto de vista da interpretação desse termo, a ideia é que quanto menor ele for, ou seja, quanto menor for a elasticidade de substituição intertemporal do indivíduo, menos ele gosta que o consumo varie no tempo. Isso, enfim, é uma coisa interessante de ser analisada. Então, para o desenvolvimento da análise do diagrama de fase, vai ser fundamental a gente olhar essas duas equações aqui, né? Quer dizer, a 9,36 e a 9,34, tá? Sendo que a 9,36 a gente chegou a partir da 9,33 e 9,35. Vejam vocês que, para o que a gente está interessado, nós vamos ter que olhar quais são os pontos, né, para analisar o diagrama de fase, entender quais são as condições que determinam o estado estacionário dessa economia. A gente vai ter que olhar para situações em que tanto o K ponto quanto o C ponto são ambos iguais a zero, tá? Para analisar isso, quer dizer, no caso do K ponto igual a zero, vejam vocês, né, ou seja, se eu zerar esse termo aqui, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter uma relação para o consumo, que é a seguinte, vamos assim, se o K ponto é igual a zero, vejam vocês que eu tenho que o meu C vai ser igual a o φ de casinho menos o N mais delta vezes o casinho. Ou seja, o consumo por trabalhador vai ser igual à diferença entre o produto por trabalhador e o capital vezes a taxa de crescimento da população, que, claro, se o nível está, se a nossa variável está em termos por trabalhador, ela vai ser afetada pelo crescimento da quantidade de trabalhadores. Mas, evidentemente, a depreciação. Tá? Então, essa é a nossa função para o consumo. E se o nosso C ponto for igual a zero, observem vocês o seguinte, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter a seguinte situação. Lembra dessa discussão que a gente fez brevemente sobre esse termo, né, que é a elasticidade de substituição intertemporal? A gente comentou o seguinte, né? Uma das nossas suposições é de que isso aqui é maior do que zero, isso aqui é menor do que zero. De modo que uma coisa que eu consigo garantir para vocês é que esse termo, ou seja, a elasticidade de substituição intertemporal, ele é sempre diferente de zero. Ou seja, todo esse termo aqui, eu sei que ele é diferente de zero, tá? De modo que, se eu quiser garantir que o nosso C ponto seja igual a zero, eu vou ter que garantir que esse termo aqui seja igual a zero, tá? Então, ou seja, para garantir que o nosso C ponto iguale a zero, eu vou ter que estabelecer a condição de que o φ de K seja igual a N mais delta mais R, ou seja, que o produto marginal do capital por trabalhador seja igual à soma da taxa de crescimento da população, a depreciação e o R. Ou seja, tudo isso tem que estar garantido para a gente conseguir colocar uma situação na qual o C ponto iguale a zero. Tá? O nosso próximo passo é colocar todas essas nossas informações, as informações às quais nós chegamos, num gráfico. Tá? E a gente vai fazer a partir de um gráfico que está lá no Xiang, vou mostrar para vocês, e que vai, de alguma forma, sumarizar uma série de informações que nós vimos até agora e que, da mesma maneira, vai preparar para a gente entender bem a análise do diagrama de fase. Tá? Então, vamos lá. Esse é o gráfico que eu ia mostrar para vocês. Opa, aí aqui. Esse é o gráfico. Tem duas partes, né? A gente vai tratar dele em detalhes, né? Quer dizer, nessa parte de cima, né? A gente tem que essa função côncava aqui, ela é a nossa própria função de produção, ou seja, é o φ de K. E essa parte, essa reta que está cruzando a função de produção nesse ponto mais para cima, vai ser o nosso N mais delta vezes o K. Portanto, vejam vocês que ela me dá uma relação onde eu estou comparando esses dois elementos presentes nessa equação aqui de cima, né? Ou seja, eu tenho o φ de K e eu tenho o N mais delta vezes o K. Tá? E nesse ponto,
Vejam vocês que eu tenho a minha função de produção e eu tenho uma reta que relaciona a depreciação com a taxa de crescimento da população. Tá? Eu consigo resumir essa mesma relação aqui na parte de baixo. Né? Vejam vocês que essa curva aqui de baixo, ou seja, essa parábola vai ser dada pelo nosso ponto, onde o K-ponto, ou pelos pontos em que o K-ponto é igual a zero. No fundo, o que eu quero mostrar para vocês é que essa curva aqui de baixo, que mostra toda essa área aqui de baixo, é exatamente a mesma coisa que essa diferença aqui. Ó, tá? Ou seja, o nosso K-ponto não é o que nos dá a condição em que o consumo é a diferença do φ de K e o N mais delta vezes o K, portanto, é exatamente isso que a gente está mostrando na curva de baixo. Tá? Então, bom, representamos essa primeira parte, né, da situação em que o K ponto é igual a zero. E a situação do C ponto ser igual a zero? Vejam vocês que a situação do C ponto igual a zero, ela está me dizendo, basicamente, que o produto marginal do capital, ele é igual a um determinado número, que é a soma dos parâmetros da nossa economia, ou seja, o N mais o delta mais o R. Portanto, tem uma função que representa todos os níveis de capital que satisfaçam essa igualdade, né, essa derivada. Porque existe um único capital que satisfaça, dada a nossa suposição de monotonicidade da função de produção. Tá? Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que só vai ter um único ponto, seja, digamos, esse ponto que eu vou destacar aqui em vermelho no gráfico de cima, né, que vai satisfazer essa igualdade. A gente vai chamar esse ponto aqui de, digamos, ponto A, ou, pode ser, vai. Nesse ponto A, a gente tem que o φ' de K vai ser igual ao N mais o delta mais o R, tá? Ou seja, é o ponto que satisfaz a condição do C ponto ser igual a zero. E eu posso colocar essa condição no nosso gráfico de baixo a partir dessa reta vertical aqui, né? Que vai nos dar qual é esse nível de capital que vai nos dar o ponto em que o C ponto é igual a zero, tá? Então, quer dizer, vejam vocês que aqui a gente representou essas condições. E notem mais ainda, e aí é um ponto muito importante, entender o seguinte, eu não disse que na situação que nós estávamos interessados para o steady state era a condição em que tanto o K ponto quanto o C ponto eram ambos iguais a zero, qual é o nível de consumo e de capital que satisfaz essas condições? É justamente esse ponto dado nesse gráfico aqui, né, da intersecção da curva dada pelo K ponto igual a zero e do C ponto igual a zero. A gente pode chamar isso aqui de E, que a gente vai chamar que é o, mais adiante a gente vai ver porquê, né, mas é o equilíbrio estável dessa economia, tá? Mas a ele haverá uma correspondência para um certo K, vamos chamar de K barra, pode ser? Um certo K barra, e também haverá correspondente a ele um certo nível de consumo C barra. Tá? Esses são os nossos níveis de capital, né? Vai ser esse K barra, e o nosso nível de consumo que a gente chamou aqui de C barra, que ambos correspondem ao ponto de steady state dessa economia. O estado estacionário é dado por esses pontos, que corresponde, como eu disse, a esse ponto A, onde o produto marginal do capital por trabalhador, ele iguala, certo? Iguala a soma dos parâmetros dessa economia, ou seja, esse ponto aqui, tá? Para fechar a análise desse gráfico, cabe a gente fazer a seguinte pergunta, né? Esse ponto que nós encontramos, que a gente está chamando do steady state, ele maximiza o consumo intertemporal dessa economia? Né? Para responder essa pergunta, a gente precisa olhar a nossa função de consumo, que a gente encontrou aqui. Que a gente encontrou aqui em cima para a equação do K ponto ser igual a zero. Né? Que vai ser essa função aqui, onde o C é igual ao φ de K menos o N mais delta vezes o K. Tá? Bom,
como que a gente consegue encontrar esse consumo intertemporal máximo? Né? Pega essa função, que é o φ de k, menos o n mais delta vezes o k, e façamos a seguinte pergunta. Qual é o nível de capital que vai maximizar esse consumo? Bom, para encontrar essa resposta, a gente vai fazer aquilo que a gente sabe fazer, que é derivar igualar a zero. Ou seja, você vai derivar a função do consumo em relação ao capital e encontrar qual é o capital correspondente a esse consumo máximo. Tá? Isso aqui vai dar o φ' de k menos o n mais delta. Isso aqui igual a zero. Né? Isso vai nos dizer que o φ' de k tem que ser igual ao n mais delta. Né? Notem vocês que, portanto, o nível de consumo máximo nessa economia é dado por um certo estoque de capital, né, que vai ser, digamos, dado por esse ponto aqui. A gente está querendo encontrar o máximo aqui, que vai ser dado no ponto em que o nosso capital tem como correspondente produto marginal esse ponto de n mais delta, ou seja, a derivada do capital nesse ponto aqui que está nos interessando nesse momento, né, que a gente vai chamar de, digamos, ponto B, né, vai ser a situação em que o produto marginal do capital vai ser igual a n mais delta. E por que a gente está falando isso? Para justamente poder comparar com o resultado que nós encontramos do estado estacionário. A pergunta é, esses resultados, eles são coincidentes? Ou seja, é possível que o meu nível de steady state, que a gente encontrou aqui como sendo esse K barra e o C barra e esse K barra, sejam eles o nível que maximiza o consumo intertemporal? A resposta é não. Por quê? Porque o que nós vimos nesse ponto A é que o nível do steady state é dado no ponto em que o φ' de k é igual a n mais delta mais r. Tá? Aí você pode dizer, mas para ser igual ao ponto B, basta que o r seja igual a zero. É verdade, mas o problema é que lá do nosso problema do consumidor, quando a gente montou a integral que seria maximizada pelo consumidor, uma das suposições que nós fizemos era justamente de que para haver convergência da integral, ou seja, que a nossa solução fosse finita, definida, né, o nosso R tinha que ser maior do que zero. Tá? Então, com isso, a gente chega na seguinte conclusão, que esse φ' de k, dado pelo ponto B, que maximiza o consumo intertemporal, ele não é coincidente com o nosso nível de steady state, certo? Ou seja, esse nível de capital, digamos assim, que a gente pode chamar ele de K-chapéu, né? K-chapéu. E aqui, esse nível que a gente pode chamar de C-chapéu, eles vão ser diferentes, né? A gente pode até chamar, quer dizer, esse aqui é o nível de regra de ouro, né? Até no modelo de solo isso é visto, né? Ou seja, qual é o nível de capital que maximiza o consumo intertemporal, tá? Talvez a conclusão mais importante dessa discussão que a gente está fazendo é que o nosso nível, vejam só, né? O nosso filinha do steady state, né? Certo? A inclinação do capital no ponto em que é dado pelo steady state, que é nesse ponto A que nós vimos, do capital, né? Ele é maior do que o filinha de regra de ouro, né? Ou seja, isso vai implicar, né? Lembrem, como a gente tem uma função com retornos com produto marginal decrescente, se a inclinação do capital é maior, isso quer dizer necessariamente que o capital do steady state, que a gente chamou ali de K barra, né? Ele vai ser menor do que o nível de capital de regra de ouro, tá? E, portanto, né, isso vai nos dizer o seguinte, né? Aqui, é isso. E igualmente, né, e também o consumo, né, o consumo de regra de ouro é o consumo máximo. Né? E como ele é diferente do consumo do steady state, você vai ter que o consumo
no steady state, que a gente chamou ali em cima de C barra, ele vai ser igual, não. Ele vai ser menor do que o consumo de regra de ouro, tá bom? Então, quer dizer, mas observem que o nível de consumo de regra de ouro que a gente encontrou aqui, que é dado por esse ponto B, ele não é necessariamente um equilíbrio estável. Por quê? Porque nesse ponto, o C ponto, ele é diferente de zero, né? Ou seja, não é um estado estacionário, não é um equilíbrio estável, né? É por isso que, por vezes, esse ponto A que nós chegamos aqui, que é o ponto do steady state, né? Esse KSS, né? Que a gente chamou ali de K barra, e esse CSS, steady state, que a gente chamou ali em cima de C barra, eles constituem aquilo que a gente chama de regra de ouro modificada, tá? Por quê? Porque é uma situação em que eu tenho um comportamento otimizador do consumidor. A gente viu, isso parte do consumidor maximizando hamiltoniana, considerando o sistema canônico, as equações de movimento da variável de estado, coestado, etc. Parte de um comportamento otimizador e é uma situação em que é garantido o steady state nesse ponto, certo? Ou seja, que as variáveis não vão ficar mudando, não vai crescer, tal, né? É um ponto estável, tá? O KSS e o CSS, que a gente chamou ali em cima de K barra e C barra, tá? Enquanto que, por que é regra de ouro modificada? Porque não é o ponto de regra de ouro que maximiza o consumo intertemporal. Tá? Acho que é isso que a gente tem para discutir sobre esse ponto, tá? Agora, vejam vocês, nessa parte, nesse segundo gráfico que nós fizemos aqui nessa parte de baixo, a gente tem os primeiros elementos que nós precisamos para construir o nosso diagrama de fase, tá? E entender para onde a nossa economia vai convergir, de onde ela tem que partir para convergir, etc. Tá? Para fazer isso, a gente vai precisar olhar para duas equações que nós já vimos, não tem nenhuma surpresa no que a gente vai ver agora, tá? Que são as equações 9.34 e a equação 9.36. Tá? Essas duas equações aqui que vocês já viram. Tá? Por que eu estou chamando a atenção dela? Porque é a partir delas que a gente vai construir o nosso diagrama de fases. Tá? Vou colocar aqui um gráfico e a gente discute ele logo em seguida. Tá? Deixa eu puxar aqui. Só um segundo. Aí, aqui foi. Tá? Esse gráfico aqui é o que a gente vai trabalhar. Tá? Vamos olhar para ele com bastante... Notem vocês que é exatamente o mesmo gráfico que eu fiz aqui embaixo, nesse segundo gráfico aqui embaixo, só que agora um pouco maior para a gente olhar para ele com um pouco de calma. Tá? A nossa grande missão nesse gráfico é entender qual é exatamente os sinais que tanto o K ponto quanto o C ponto vão adquirir tanto abaixo quanto acima, à esquerda e à direita. Tá? Então vamos lá. Tá? Vamos começar pela equação 9.36. O que a gente sabe sobre ela? A gente sabe que o 9.36 vai nos dar a situação em que o nosso C ponto aqui ele é igual a zero. Tá? A minha pergunta é, e se eu tiver, digamos, à esquerda? Digamos, nesse lado aqui ou aqui embaixo, tá? O nosso C ponto, ele vai ser maior do que zero ou ele vai ser menor do que zero? Vamos lembrar. No C ponto igual a zero, eu tenho que esse produto marginal do capital, deixa eu fazer isso em outra cor para ficar mais evidente o que eu estou querendo dizer. Tá? Nesse ponto, quando é igual a zero, eu estou dizendo que essas duas coisas aqui que eu estou circulando, que eu estou destacando, elas são iguais. Só que, digamos assim, se eu estou indo para um certo nível de capital à esquerda, ou seja, eu estou indo numa direção para cá, para a esquerda, isso significa que eu estou diminuindo o meu nível de capital, certo? Ou seja, lembrem, se eu estou diminuindo o meu nível de capital, o que vai acontecer exatamente com esse termo aqui, com a derivada do capital, ou seja, com o produto marginal do capital? Da nossa suposição, a gente sabe que se eu diminuo o meu estoque de capital, né, a minha inclinação aqui ela vai subir, tá
tá certo? Ou seja, eu vou aumentar o meu produto marginal do capital, porque, como eu disse, eu estou interessado em ir aqui para a esquerda, diminuir o estoque de capital. Portanto, o que a gente sabe é que, se esse termo aqui fica constante e no termo do produto marginal do capital eu estou aumentando, eu vou ter que, à esquerda da curva azul, né, o C ponto, ele é maior do que zero. Tá? Tanto aqui quanto aqui, o meu C ponto, ele é maior do que zero. E aí vocês podem, mas e esse termo aqui? Esse termo aqui, que é a elasticidade de substituição intertemporal, ele é necessariamente maior do que zero, como a gente já argumentou ali em cima, porque a utilidade marginal do consumo é positiva, a utilidade marginal do consumo é decrescente, portanto, a derivada segunda é negativa, tá? Então, a gente só tem que se interessar pelo sinal do que está aqui dentro do colchete, tá? Portanto, se o meu capital diminui, ou seja, se eu estou indo para a esquerda aqui, é porque o meu produto marginal do capital, ou seja, esse termo aqui, ele está ficando maior, tá? Então, portanto, eu vou ter uma situação em que o nosso produto marginal do capital está crescendo, tá? Entender isso é muito importante, tá? De igual modo, imaginem vocês que eu estou interessado agora numa situação em que eu estou indo para essa direção aqui. Ou seja, eu estou aumentando o meu estoque de capital. Na nossa suposição, a gente sabe, olha, esse termo que está aqui, a soma dos coeficientes, ela é constante. E se eu vou aumentando o meu estoque do capital, o meu produto marginal do capital vai diminuindo, ou seja, esse termo aqui vai diminuindo, tá? Isso quer dizer que o nosso C ponto ele vai ficando negativo, certo? Ou seja, se eu vou aumentando o meu estoque de capital, o meu produto marginal do capital, ele vai diminuindo e, portanto, esse termo aqui dentro do colchete vai ficando negativo. Por isso, a gente sabe que à direita da curva azul, nós temos que o nosso C ponto vai ficando menor do que zero, tá? Tanto aqui quanto aqui, menor do que zero. Tá? Ótimo. O que mais que a gente tem? Já sabemos, então. À esquerda da curva azul, o C ponto cresce. À direita da curva azul, o C ponto diminui. Tá? Agora, a gente precisa saber a respeito do K ponto. Né? Notem que a nossa análise do K ponto vai ser acima da curva vermelha e abaixo da curva vermelha. Tá? Como eu sei o comportamento disso? O que a gente sabe é que se o K ponto, esse K ponto aqui, ele é igual a zero, a gente vai ter que esse lado todo aqui também é igual a zero, e, portanto, o consumo igual à diferença entre o φK e o N mais delta vezes o K. Tá? Isso a gente viu, isso está nas nossas equações dadas lá em cima. Tá? A minha questão aqui é a seguinte, né? O que acontece, né, se a gente for nessa direção, digamos assim, eu estou aumentando o meu nível de consumo, tá? Essa é a nossa preocupação nesse momento. O que acontece, né? Vejam vocês, nesse ponto K, K ponto igual a zero, eu estou dizendo que as coisas que estão aqui dentro são iguais, ou seja, que o nosso consumo ele vai igualar essa igualdade, tá? Agora vejam vocês que se eu vou aumentando o meu capital, o meu consumo, perdão, ou seja, eu vou pegar esse termo aqui e vou fazer ele crescer, que é equivalente a ir nessa direção aqui, né? Eu vou deixar essa equação do nosso capital aqui mais negativa, certo? Ou seja, eu estou aumentando o meu consumo em direção, estou aumentando o meu consumo e esse consumo ele entra subtraindo nessa nossa equação 9.34 que dá o K ponto, tá? E o que isso me dá em termos de interpretação, né? Isso vai me dizer o seguinte, que se eu estou acima da curva vermelha, ou seja, em situações acima desse ponto onde o K ponto é igual a zero, o nosso K ponto ele vai ser negativo, certo? O nosso K ponto vai ser menor do que zero. Atualmente aqui menor do que zero, porque nós estamos acima da curva vermelha, né? Ou seja, eu estou aumentando o meu consumo e esse consumo ele é negativamente relacionado com a função do K ponto dado pela 9.34, tá?
E de igual modo, é interessante a gente pensar nos pontos abaixo da curva, que é uma situação em que eu vou diminuir o meu consumo, tá certo? O que acontece se o meu consumo for para baixo, se eu estiver diminuindo o consumo? Lembrem, a função k ponto me dá a situação em que o consumo é igual ao ficar menos o n mais delta vezes o k. Se eu for aqui e diminuir o meu consumo, ou seja, eu vou tomar uma situação em que o meu consumo é cada vez menor, isso vai dar para a gente a interpretação de que abaixo da curva vermelha, ou seja, quando eu estou diminuindo o meu consumo, o nosso K ponto vai ser maior do que zero, tá? Ou seja, aqui, perdão, aqui o nosso K ponto, ele vai ser maior do que zero, tá? Essa interpretação de onde o K ponto é maior do que zero, menor do que zero, C ponto é maior do que zero, menor do que zero, ela é super importante para que a gente consiga entender aquela análise das flechinhas que está lá no Xiang e que eu já vi bastante dúvida sendo gerada a esse respeito, tá? Então, a partir dessa discussão que a gente fez agora, a gente vai brincar aí com essa coisa de fazer as flechinhas e entender melhor o diagrama de fase, tá? Então, vamos reconstruir esse nosso gráfico a partir dessa análise que nós fizemos agora, tá? Deixa eu colocar ele aqui, bonitinho, um pouco mais para cá, beleza, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui a partir desses dois gráficos que a gente está fazendo? Lembre, o nosso capital, para ele crescer, ele vai para a direita. Para ele diminuir, ele vai para a esquerda, tá? Vejam vocês, né? Vamos começar pelo capital. Nessa parte, à esquerda da curva azul e abaixo da curva vermelha, o nosso capital, ele aumenta ou diminui? Ele aumenta. Então, a nossa flechinha para ele vai ser nesse sentido, tá certo? Que a gente viu que abaixo da curva vermelha, à esquerda da curva azul, o capital aumenta, tá? E ainda, abaixo da curva vermelha, mas à direita da curva azul, o nosso capital aumenta ou diminui? Ele aumenta, tá certo? Então, a gente tem que o nosso capital vai para essa direção, tá? Agora, vamos ver nos pontos acima da curva vermelha. O que o capital faz, né? A gente viu, acima da curva vermelha, mas à esquerda da curva azul, o nosso capital diminui. Então, a gente vai ter uma curva mais ou menos assim. Ou seja, a flechinha, o capital está indo nesse sentido aqui, né? De igual modo, acima da curva vermelha, mas à direita da curva azul, o capital aumenta ou diminui? Ele diminui. Então, ele vai, digamos, nessa direção, tá? A flechinha verde aqui, lembrem, ela diz respeito ao capital, tá? Agora a gente vai fazer as flechinhas laranja, que são as flechinhas do consumo, tá? Veja, abaixo da curva vermelha e à esquerda da curva azul, o que acontece com o nosso consumo? Ele aumenta ou ele diminui? A gente está vendo ali, ele aumenta, tá certo? Então, portanto, deixa eu achar o meu cursor aqui. Portanto, a gente vai ter que o nosso consumo ele vai nessa direção, tá certo? Ou seja, ele aumenta, tá? Deixa eu fazer aqui. Aí, achei. Aí, aqui. O nosso consumo ele vai aumentar, tá? De igual modo, se eu estou acima da curva vermelha, mas à esquerda da curva azul, o que o nosso consumo faz? Ele aumenta ou ele diminui? O nosso consumo ele aumenta, certo? Então, quer dizer, a gente vai ter a nossa flechinha, ela vai vir, digamos, para cá, tá? Ótimo. Agora, se eu estou abaixo da curva vermelha, mas à direita da curva azul, o nosso consumo, ele aumenta ou ele diminui? Ele diminui, tá certo? O C ponto é menor do que zero. Então, isso quer dizer que a gente vai ter a nossa flechinha nesse sentido, tá? E para finalizar, se eu estou acima da curva vermelha, mas à direita da curva azul, o nosso consumo aumenta ou diminui? Ele diminui, certo? Então, a nossa flechinha, ela vem para cá, tá? Vejam, isso vai nos dar as direções, né, que o diagrama de fase ele precisa. Né? Ou seja, no fundo, vocês vão ter uma série de
possibilidades para essa economia, né? Ela pode tanto, quer dizer, se eu parto, digamos, de um ponto... Quando é colorido, ele fica difícil de achar. Aí. Se eu tenho uma certa, um certo ponto para cá, né? Opa! Um ponto para cá, a nossa economia ela vai, digamos, tender para uma situação dessa. Ou seja, ela vai divergir para um certo ponto aqui. Aqui, por exemplo, né? Ou ela pode partir daqui e ir para uma direção aqui, né? De igual modo, se você parte de um ponto para cá, você tem que as forças, né? Tanto, olhem a direção para qual as flechinhas estão apontando. Ela pode, isso vai apontando para a gente onde que a nossa economia pode, a direção para qual essas variáveis estão sendo direcionadas, tá? Você pode vir para cá, etc. Tem várias possibilidades. E até mesmo, notem vocês que você tem um ponto aqui, né? Quer dizer, você pode vir tanto para cá, depender de onde você está indo, ir para cá, né? Tudo em direção aonde as flechinhas estão apontando, né? Mas, o que a gente sabe, né? A gente sabe que o nosso steady state, né, nessa economia, deixa eu pôr uma outra cor aqui, né? O nosso steady state nessa economia, ela é dado por um ponto aqui, né? Ou seja, esse ponto mais amarelinho aqui, não sei se está dando para ver, né? Vamos chamar ele, digamos, de ponto E, né? Bom, não sei, acho que essa cor não ficou muito boa, tá? Vamos por esse aqui. Esse é o ponto E, que é o ponto onde a nossa economia está no steady state. A gente viu, é dado no ponto onde tem a intersecção entre o K ponto igual a zero e o C ponto igual a zero, né? Isso vai ter uma certa, digamos, curva aqui, né? Que vai dar essa relação, que vai encaminhar a nossa economia para o ponto E, que é o nosso steady state, né? Essa curva verde, a gente vai chamar ela do ramo estável da nossa economia, tá? Ou seja, é só esse ramo, ou seja, essa curva que vai nos indicar onde é que a nossa economia, qual é o caminho pelo qual a nossa economia vai tender para o steady state, para o estado estacionário que nós discutimos aqui. Ou seja, esse ponto E que nós vimos nesse gráfico aqui de baixo, né? Quando que a economia vai partir para ele, né? Que é o nosso estado estacionário, né? Somente quando a nossa economia partir desse ramo estável da economia, né? O que isso quer dizer em termos práticos? Quer dizer o seguinte, que se eu tenho um certo nível de capital, digamos, um certo nível K barra, não, vamos por K0, né? Tem que ser o Kzinho, evidentemente, né? Porque aqui a gente está tratando tudo em termos por trabalhador. Se eu tenho um certo Kzinho zero aqui, né? Para que eu consiga chegar no estado estacionário, eu preciso ter um correspondente nível de consumo, digamos, Czinho zero, que também esteja no ramo estável dessa economia, certo? É só a partir dessa relação que eu consigo garantir que a nossa economia vai convergir para o nosso ramo estável desta economia, tá? Que é o nosso ponto E, que aqui está em amarelo, né, nesse gráfico que nós fizemos, tá? É só essa condição que vai garantir que nós chegamos no ramo estável, tá? Vamos ver, o que mais que tem para a gente dizer, né? Vejam só, né, quer dizer, se a gente está nesse ponto, né, que é o estado estacionário, isso quer dizer que tanto o capital por trabalhador quanto o consumo por trabalhador e, portanto, o produto por trabalhador fica estável, né? Ou seja, é por definição o ponto em que essas variáveis não crescem, né? E os nossos termos, digamos, que não estão em per capita, né, as nossas variáveis agregadas de capital, consumo e produto, né, e produção, renda, elas vão crescer todas a mesma taxa, né? E aí vem a pergunta, como que a gente faz, caso seja do interesse, né, da análise, haver crescimento tanto do capital, do consumo e do produto por trabalhador, apenas se a gente colocar progresso técnico, né?
E como foi visto, acho que no capítulo 9.4, é possível que haja progresso técnico na medida em que se coloque o fator tecnológico na análise. Isso pode ser visto no capítulo, na seção 9.4 do Xian, né, em que você vai simplesmente colocar um fator de tecnologia na sua análise. Né? Aqui a gente chamou, salvo engano, né, pode chamar, né, esse fator de progresso técnico de A. Né? E o A ele pode entrar de diferentes maneiras na sua função de produção. Né? Quer dizer, você pode ter o seu produto em que o A, que é um fator tecnológico, que vai ter uma taxa de crescimento que é dada, enfim, vai multiplicar a sua função em função do capital e trabalho, pode multiplicar a função de produção inteira, né? E esse é o caso em que a tecnologia ela é dita Hicks neutra, né? Ou seja, a tecnologia ela entra aumentando a produção como um todo, né? Só que também pode ser o caso, né, da tecnologia ela ser dita aumentadora de trabalho. Né? O que isso vai significar no fim das contas? Né? Significa que você vai ter o teu capital, mas a tecnologia ela entra aumentando o teu fator trabalho. Né? Essa é a tecnologia dita Harrod neutra. Harrod neutra. Tá? E também tem o terceiro nível de progresso técnico possível, que é a tecnologia aumentadora de capital. Ou seja, você vai ter aqui que o A ele entra multiplicando o capital e mantém o L igual. Né? Essa é a tecnologia dita solo neutra. Né? Vejam vocês que isso vai impor para análise uma única diferença, né? Que você vai ter uma taxa de crescimento a mais, né? Que vai ser a taxa de crescimento da tecnologia, ou seja, a taxa a qual cresce o seu progresso técnico. No fundo, a análise ela vai ficar bastante semelhante àquilo que nós fizemos, com a única diferença, como eu disse, que vai haver uma nova taxa de crescimento. Né? Acho que aqui na análise ele chama de azinho, né? Se eu não estou enganado, que é a taxa de crescimento da tecnologia, certo? Ou seja, o nosso... Se a gente considerou na nossa análise que você tem o crescimento da população que é igual a N, né? Aqui a única diferença é que você vai ter mais uma taxa de crescimento, que vai ser a taxa de crescimento da tecnologia, tá bom? Sem grandes mudanças, tá? E isso, claro, se você estiver interessado em situações onde tem progresso técnico, tá? Então é isso, espero que tenha ficado claro aqui a nossa análise do diagrama de fase e quais são as interpretações de cada ramo, de quais são os possíveis equilíbrios dessa economia, o que garante o equilíbrio estável e por que em cada situação, cada localidade do diagrama de fase, a gente tem uma certa derivada para uma certa variável.